Oi, oi, meu povo! E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai falar hoje sobre uma coisa, um conceito, uma informação assim, que de vez ou outra surge. Aí eu te pergunto, o que que você tem na sua empresa? Você tem um time? Tem uma equipe? Tem uma família? Tem uma torcida organizada? Tem o quê? O que é que você tem aí dentro? Gente, sério. Ai, chegou pra minha boca de sono. Ai, chega, me cansa. Vocês estão vendo? De falar desse assunto. Chega, me cansa. Oi, gente, são tantos conceitos. Eu entendo a importância do esclarecimento disso. Eu entendo também que o nome, né, o termo ali, a palavra de fato que a gente utiliza faz diferença. Mas eu quero trazer aqui hoje com vocês algumas características que essa ideia, esse contexto precisa ser, independente do que você chame. Aqui hoje eu vou chamar de equipe. Particularmente, por exemplo, com a minha equipe, eu chamo eles de time. E aí, time, bom dia, time, e tal, não sei o quê. Mas eu vou chamar hoje aqui de equipe para a gente ter essa clareza com relação ao nome, tá bem? A gente tem aqui diversas informações que a gente pode, por exemplo, chamar a uma equipe. A gente pode dizer que a equipe, por exemplo, é uma energia positiva por meio de esforços coordenados. Lembrou? Energia positiva por meio de esforços coordenados. Uma equipe também a gente pode dizer que foi uma instituição, é uma instituição, um conceito que foi elaborado, por exemplo, pelo homem para melhorar a efetividade do trabalho e aumentar a satisfação do colaborador ou do trabalhador, como você queira chamar. Entende que são diversos os conceitos e os formatos que a gente pode nomear isso? Certo é que independente, por exemplo, de quantas pessoas tem aí na sua equipe, quantas pessoas tem, e aí se você for um líder de um setor especificamente, ou se você for diretor e dono de uma organização, independente de qualquer que seja ela, tá? Público, privado, uma ONG, terceiro setor, enfim. Se de toda sorte você tem uma equipe, você tem algum desses conceitos aí inclusos dentro da sua rotina. Acontece que dentro da equipe a gente tem aqui principalmente duas características importantes para que a gente fale das outras. Características, por exemplo, de papéis e conflitos de papéis. São os dois conceitos que a gente tem com relação à equipe que são importantes termos aí bem alinhados para que a gente siga com o nosso bate-papo. A ideia de papéis é que cada um tem ali a sua atividade, cada um tem a sua responsabilidade, a sua função de fato para executar alguma rotina, né, alguma demanda. Então, sim, a ideia de papéis é a divisão de tarefas. O que acontece com os papéis é que eles muitas vezes não são apenas técnicos, então por isso você vai ter uma gama aí de informação, de habilidades, né, e habilidades de fato que são técnicas e comportamentais, por exemplo. Mas a ideia de papéis é que independente de qualquer que seja ele, cada função, de alguma maneira, e eu te digo mais, ainda que inconsciente, exige um comportamento compatível com esse papel. Então, sim, cada cadeira hoje dentro de uma empresa, por exemplo, existem ali as responsabilidades técnicas para que sejam avaliadas, para que sejam executadas, para que de fato sejam ali colocadas dentro da rotina. Mas para além das habilidades e das atividades técnicas, cada função, cada cadeira tem uma exigência de comportamento correlato, de um comportamento correlacionado com o que ela tem ali de fato de execução, de responsabilidade. A gente pode até trazer, talvez, nesse conteúdo, nessa ideia, a estrutura da hierarquia. Então, se é um tópico estratégico, tático ou operacional, de qualquer forma, qualquer uma dessas posições de cadeiras exigem aí atividades e habilidades técnicas, mas também diferentes níveis de habilidades comportamentais. E aqui está o objetivo principal da gente, inclusive, ter definido aí cada papel da instituição. O outro ponto que eu comentei com vocês foi justamente o conflito de papéis. Mas o que seria isso? Como assim, conflito de papéis? Acontece justamente quando existe uma certa divergência entre a expectativa e o que de fato está sendo desempenhado. Então, a ideia de conflitos de papéis dentro de uma organização, dentro de um ambiente corporativo ou não, mas dentro de uma estrutura de fato, que é uma organização, é justamente essa
quebra de expectativa. Então, digamos que, vou dar um exemplo para vocês. Dentro de um processo seletivo, se faz ali uma certa análise de habilidades técnicas e comportamentais, não é? Ok, finalizamos ali, fechamos o processo seletivo e agora a gente vai para dentro da rotina de trabalho. Quando a gente vai para dentro da rotina, o que que realmente está acontecendo ali? Aí é que está a questão. Todas as coisas que a gente viu ali na entrevista, que a gente conversou ali na entrevista, que a gente alinhou na entrevista, estão sendo realmente executadas? Estão sendo realmente ali correlatas ao que a gente conversou na entrevista? Ou, na verdade, está fugindo do que a gente prometeu, digamos assim, do que o candidato, por exemplo, lhe falou que sabia. Sabe aquela ideia do currículo, de que a gente coloca lá que sabe falar inglês fluente, na hora da entrevista não consegue? Ou até beleza, a entrevista foi em português mesmo, passou. Mas se foi, por exemplo, precisou dentro da rotina ali atender algum cliente em inglês, a pessoa não conseguiu, pois é, o nome disso é conflito de papéis. Deixa eu tomar uma água aqui, gente, só pra gente continuar esse bate-papo. Aproveitar enquanto eu vou tomar uma água, eu vou te perguntar: você já se inscreveu nesse canal? Você, por um acaso, já curtiu esse vídeo que você está assistindo? Então curte aí, ajuda a gente, por gentileza. Faça essa gentileza aí de coração. Curta esse vídeo, tá bom? Vou esperar você curtir. Curtiu? Deu certo? Se inscreveu no canal? Deu tempo? É só uma água, viu? Vamos lá. Então, essa é justamente a ideia da gestão de conflitos, entende? Quando existe essa quebra de expectativa, essa quebra de acordos, de alinhamentos. Percebe que todas as vezes quando a gente for trazer pautas e assuntos com relação ao ambiente corporativo, a uma organização de modo geral, isso faz menção também à nossa vida, nossos relacionamentos, independentes que sejam eles do ambiente corporativo ou não. É justamente por conta disso que aqui nesse canal, inclusive em todas as minhas plataformas, porque é uma filosofia, uma política nossa que a gente entende que somos seres integrais. Antigamente, a gente entendia que dividia. Quantas vezes, por exemplo, a gente já escutou falar: deixa os problemas de casa lá na porta antes de entrar, deixa os problemas de casa no vestuário, troca de roupa no vestuário, deixa os problemas lá e vem trabalhar. Ou o contrário, né? As coisas do trabalho fica no trabalho, não leva para casa não, porque não dá problema, tal. Mas o que que acontece? A gente identifica hoje que somos seres integrais. Então, o caráter da pessoa que está no trabalho é o mesmo do que está em casa. O caráter da pessoa que está em casa é o mesmo que está no trabalho e vice-versa em todas as outras circunstâncias. Talvez o que realmente mude, por exemplo, de uma praia para um fórum, enfim, seja somente a roupa. Então, traz isso para dentro da tua rotina. Quando a gente vai falar, por exemplo, de gestão de conflitos e quando a gente vai falar aqui sobre equipe, sobre time, sobre família, independente do termo, do nome aí que você quer utilizar, entende que a gente consegue adequar e correlacionar todos esses temas com temas que são, na verdade, da nossa vida, porque somos um só. Justamente. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para você determinado tipo de clareza para o teu ambiente corporativo, que você consiga aplicar isso também na sua vida dentro de casa, tá bem? Se eu só conferir aqui se você curtiu esse vídeo mesmo, sim. Tá bem, gente. Até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau.